penso que a proposta do Instituto ela é muito viável porque os pacientes necessitam desse tratamento, necessitam desse acompanhamento e necessitam ser incluídos em um processo de reabilitação. Esse processo de reabilitação deve envolver médicos e equipe multidisciplinar, o que o Instituto se conscientiza e tem toda a responsabilidade em manter e oferecer para o paciente. A proposta do Instituto e do seu Jorge de oferecer o tratamento aos pacientes de forma gratuita e se preocupando com a expertise dos profissionais. Então, são profissionais especializados que de alguma forma trabalham ou sempre pesquisam sobre a poliomielite ou os efeitos tardios da polio, e isso faz com que a gente acredite no trabalho que a gente presta no Instituto, não só eu como fisioterapeuta, mas também como uma pessoa que ajuda a gerir o Instituto. A fisioterapia aquática promove movimentos, promove ao paciente liberdade de executar tarefas funcionais e mesmo de força muscular que não são permitidas muitas vezes fora da água. A fisioterapia aquática muitas vezes ajuda permitindo aos pacientes fazerem movimentos e tarefas funcionais dentro da água que não são facilmente executadas fora da água. Decorrente dos efeitos físicos e fisiológicos da água, conseguimos que o paciente, por exemplo, que não consegue uma marcha independente fora da água, possa ter uma marcha mais independente. Por exemplo, algumas movimentações de braço, de perna, equilíbrio de tronco, com a sustentação que a água promove, são mais facilmente executadas e com isso conseguimos que o paciente seja mais independente fora da água. Sabe-se que desde antes de Cristo tratam-se as sequelas motoras físicas, que acredita-se ser da sequela da polio, com água quente ou fria, banhos de imersão e outras coisas. Mas especificamente o tratamento das sequelas de polio foram introduzidos como matéria a ser estudada e a ser aperfeiçoada a partir da década de 1920, nos Estados Unidos, quando o então senador Franklin Delano Roosevelt contraiu poliomielite aos 39 anos e a partir daí conseguiu uma estância balneária que ficava em Warm Springs, na Geórgia, e ele foi se tratar nesse lugar. A partir daí, ele incentivou as pesquisas com a fisioterapia aquática. Ele incentivou o aperfeiçoamento das técnicas e o tratamento específico para quem teve sequela de polio. Bom, a fisioterapia aquática com certeza trata melhor as atividades globais, por exemplo, equilíbrio, marcha, o sentar e levantar de uma cama ou de uma cadeira, as transferências de levantar para sentar de uma cama, por exemplo, e as habilidades, por exemplo, que não conseguimos trabalhar fora. Um exemplo disso, um paciente pode ter uma fraqueza de flexão de braço e fora da água ele não consegue levantar o braço dele mais do que 45, 50 graus. As propriedades da água ajudam com que esse movimento seja feito até onde haver água. E, se não for o caso, o paciente pode estar em flutuação e a gente consegue também trabalhá-lo e dar liberdade de movimento. Eu acredito que os médicos indicam a fisioterapia aquática no tratamento de pacientes com sequela tardia de polio ou síndrome pós-polio, decorrente da necessidade dessas pessoas que sempre foram muito funcionais. Então, essas pessoas necessitam continuar sendo funcionais. E a água ajuda, por exemplo, um treino de marcha, sem medo que o paciente caia. Então, claro, a fisioterapia de solo é importante porque tratamos as peculiaridades. Por exemplo, conseguimos tratar uma mão que tem dificuldade de abrir e fechar muito melhor do que a água. Mas a água, conseguimos tratar, por exemplo, o equilíbrio, que é uma das grandes queixas dos pacientes quando começam a ter sintomas tardios, decorrente ou de uma fraqueza nova ou de uma fadiga para a execução do movimento. Sim, é possível. Existem até métodos que ajudam a facilitar essa entrada do paciente na água e a ele ter controle respiratório, controle de movimentos, que isso são usados pelos profissionais que trabalham especificamente com isso. E também, claro, tem que ter a afinidade pela água. Uma pessoa que tem medo da água é a pessoa que a gente muitas vezes não costuma incluir num procedimento de fisioterapia aquática, porque ele vai ficar com mais medo do que se estivesse fora. Os pacientes, quando são admitidos no Instituto Jorge Nicoli, eles automaticamente passam por uma avaliação motora. E essa avaliação motora
os indica para fisioterapia motora e fisioterapia aquática. Hoje, oferecemos uma vez por semana fisioterapia motora, uma vez por semana fisioterapia aquática, o que imaginamos ser suficiente para melhorar os sintomas que eles apresentam no início. As reavaliações são feitas a cada 6 meses e a partir daí podemos então ter a ideia da evolução do quadro motor.